Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas à nossa escola bíblica dominical. Sejam bem-vindas à nossa série Jornada pela Escritura. E hoje nós vamos falar sobre uma história muito legal, sobre a história de Samuel. O tema da nossa lição de hoje é Samuel ouve a voz de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, porque podemos aprender da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Usa nossas vidas para o Teu louvor. E assim como Samuel, queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Samuel ouve a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Quando você lê a Bíblia, quando o papai e a mamãe lê a Bíblia para você, você tem ouvido a voz de Deus? E como que você responde à voz de Deus? O nosso texto base se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 10. Pede para o papai e para a mamãe ler para você, se você não sabe ler ainda. Mas se você quiser, você pode enfatizar apenas neste momento o versículo 10, que nos diz: Fala, porque o teu servo ouve. É assim que nós devemos nos dirigir à palavra de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que estava acontecendo aqui? Depois que Ana deixou Samuel na casa do Senhor, lembra na semana passada o nosso professor Lúcio contou dessa história? Samuel foi crescendo e fazendo o que era agradável ao Senhor. Eli, o sacerdote, tinha outros filhos, e estes, por serem filhos de Eli, eram sacerdotes na casa de Deus. Estes homens, porém, não faziam o que era reto diante do Senhor, ou seja, faziam aquilo que não agradava a Deus. Eles frequentemente tomavam para si das ofertas que eram dadas na casa do Senhor. Além disso, esses homens mantinham casos com diversas mulheres de Israel. Eles faziam coisas erradas. Eli sabia de tudo isso, porém, ele não castigava os seus filhos. E aí Deus enviou um profeta a Eli, e este lhe disse que viriam dias em que o Senhor cortaria o sacerdócio da casa de Eli. O Senhor disse ainda que Eli veria o que aconteceria com seus dois filhos. Sabe como é o nome deles? Ofni e Finéias. Eles morreriam ambos em um só dia. Imagina que coisa horrível. Enquanto estas coisas aconteciam, Samuel foi crescendo desde pequeno a servir o Senhor, e ele foi aprendendo a servir o Senhor. Um dia, quando Eli e Samuel já estavam deitados, o Senhor chamou Samuel, e Samuel, pensando ser Eli a lhe chamar, lhe disse: Eis-me aqui. Correu lá para o sacerdote Eli. Eli lhe disse que não havia chamado e mandou Samuel que ele voltasse a dormir. E aí, o Senhor tornou a chamar Samuel, e novamente Samuel pensou ser Eli, mas Eli lhe disse que não tinha chamado. Bom, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Quando Samuel veio novamente a Eli, Eli entendeu que era o Senhor que chamava Samuel. E Eli então orientou Samuel para que ele respondesse dessa maneira ao Senhor: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Bom, o Senhor veio então a Samuel e lhe chamou como das outras vezes. Samuel respondeu conforme Eli o havia instruído. Deus disse então a Samuel o que ele pretendia fazer em Israel contra a casa de Eli por causa do pecado, da iniquidade dos seus filhos. No outro dia, Eli perguntou a Samuel o que Deus lhe havia falado. Samuel contou todas as palavras que Deus lhe havia dito, e Eli disse que o Senhor poderia fazer o que bem parecia aos seus olhos. E aí Samuel continuou crescendo, e o Senhor era com ele, e se manifestava a ele, e todo Israel ficou sabendo que Samuel estava ali no lugar como o profeta de Deus. Sabe um fato muito interessante? O fato de ter Deus chamado Samuel foi de muita importância para o povo de Israel, pois como o povo já havia em muito se desviado da vontade do Senhor, as visões em Israel tornavam-se cada vez mais raras, e Samuel foi fiel a Deus, e Deus confirmou o seu ministério em Israel como sacerdote, profeta e juiz. Legal, né? Vamos então fazer uma oração? Feche os seus olhinhos,
Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa história bíblica. Obrigado, ó Deus, por falar conosco. Obrigado porque temos a oportunidade de aprender um pouco mais de Ti. Te pedimos, ó Deus, que continues a falar com nossos amiguinhos, que o Senhor continue a ministrar os nossos corações. Abençoe nossa igreja e que logo, logo passe esse vírus e que possamos estar todos juntos, louvando e exaltando o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, crianças. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos morrendo de saudade e em breve, se Deus quiser, nós todos estaremos juntos, louvando o Senhor e exaltando a Ele e cada dia mais numa jornada pelas Escrituras. Então, fica uma dica essa semana. Leia a Bíblia, leia com seus pais, leia você que sabe ler sozinho e faça essa oração. Senhor, fala porque eu quero ouvir a tua voz. Que Deus te abençoe, criançada. Um grande beijo. Tchau, tchau.